pode colocar aí no chat, comando Filmica, FLMICCA, ou escrito errado, com um C só, aparece do mesmo jeito. É só você assinar, você entra lá em filmica.com.br, que por sinal eu estou aqui agora. Vai lá na assinatura anual, e aí mete o cupom João20 e você ganha 20% de desconto. Falando sério aqui com vocês, gente. A Filmica ainda fez uma outra coisa, que vocês estão notando que a Filmica tá muito mais bonita. Como vocês estão vendo aí, tá tudo lindão, aqui aparece, né, algumas coisas que são correlatas, que quem curtiu um pode curtir, né. Eu recomendo pra caralho essa cinebiografia, esse documentário com cinebiografia do menino Frantz Fanon, que também é muito massa. No próprio site você pode vir por diretores, você pode vir por gênero, você pode simplesmente ir pro acervo completo e ir olhando, tá? Se você vem aqui na entradinha, né, ele já vai falando aqui, já vai subdividindo. Primeiro, vocês já viram, né, tem essa interface nova, eu aqui tô na interface nova da web. Mas nos aplicativos também é a mesma coisa no app, tem uma interface nova bonitaça. Segundo, nas próximas semanas, eles estão terminando de fechar essa parte técnica, vai rolar a Filmica nas Smart TV da LG e da Samsung. Tem vídeo entrando praticamente toda semana. Em 2 a 3 semaninhas vai estar disponível na LG e na Samsung, né? Então é só alegria. Lembrando também, gente, que Dona Filmica é responsável por boa parte das bibliotecas aqui também. Dona Filmica apoia o tio, não tem vergonha de andar de mão dada com o tio no shopping, não tem vergonha de apresentar o tio para a mãe no almoço de família do domingo. E não somente Dona Filmica está apoiando, né, o nosso canal, como a Dona Filmica também está apoiando os nossos projetos. Contar um negócio aqui, por que Dona Filmica é para casar? Dona Filmica vai ceder uma assinatura lá para o nosso cursinho em Neves, lá para o Curumim. É uma cidade que 93% das pessoas mal tem o 2º grau, né? Segunda cidade mais violenta para mulheres, uma cidade muito pobre. É um local onde as pessoas têm muito pouco acesso à cultura. Vamos fazer sessões de cinema lá no Curumim para as galheres e depois nós vamos discutir os filmes, sentar, pensar junto. Dona Filmica é gigantesca, faz um trabalho maravilhoso, é um serviço de stream que é nosso, né, que tem uma curadoria de arte cabulosa, que tem uma preocupação política que não tem em outro lugar, né? Então eu quero agradecer aqui mesmo de coração a Dona Filmica, que falou: não, vamos ficar mais um mês com você, tá? E depois a gente te tranca na jaula de cachorro louco do comunismo, joga sapole na sua cara e fica te chicoteando. Então evitem, muita coisa boa mesmo, tem clássico, tem coisa nova, tem cinema africano, tem cinema asiático, cole na Dona Filmica, que não dá erro! Beijo do tio, tchau. Falha e falhará, falha, falha e falhará, falha, falha e falhará. Jovens, sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas, muito bem-vindos, boa tarde. Estamos aqui com o nosso casal gaúcho favorito. Vocês já estão vendo, o menino Diego já está aí com a cuia na mão, Dona Isis também. Hoje nós vamos fazer uma live muito especial, como eu estou mostrando aqui para vocês, né? Nós vamos falar hoje do curso Rota da China, Perspectivas Contemporâneas, tá? Para você que quer entender a atualidade da China, né? Os meninos vêm estudando não só China, a Ásia, né? Eu já tive o prazer de ter o Diego aqui no canal antes, a gente falou junto de Vietnã, né? São grandes estudiosos, tenho certeza que vocês conhecem eles da pior rede social do mundo, né? Vulgo X, conhecido popularmente como Twitter, por aqueles que ainda o amam, né? E vim trazer eles aqui hoje, né, para a gente poder conversar um pouco sobre a vida deles, sobre essa pesquisa que eles estão fazendo, essa pesquisa que levou eles para a China, né? Eles estão muito gentilmente às 32 horas da manhã nos recebendo aqui, né? E a gente vai conseguir fazer tudo isso aqui junto com vocês, para que vocês conheçam e possam acessar. Então, gente, primeiro, bem-vindos.
né? Fico muito feliz de receber vocês juntos agora no canal, né? Saibam da minha máxima admiração. Sigo vocês no Twitter há milênios, né? Sigo vocês quando vocês eram dois jovens, né? Que ainda não eram um casal, né? Então já tem um tempinho, né? E queria saber, né, começar assim, né, para quem não conhece, né, Diego é um professor renomado, é doutor, pós-doutor da porra toda, pica das galáxias, quem entrar lá no site do curso vai poder ver, né, Isis terminou o mestrado, tá fazendo doutorado, já defendeu ainda não, né? Ainda não. Não deu Ainda tempo, tô. tá na qualificação ali mais ou menos, né, no momento do Sim. desespero, sim, entendo. Dá pra ver no rosto, né? Dá Cada pra ver no sorriso de lágrima. rosto, dá pra ver no rosto, né? E assim, gente, são duas pessoas brutalmente qualificadas, né? A Isis tem um trabalho que ela vem conduzindo desde a graduação que é muito único, assim, é muito pouca gente no Brasil que vai para essa área de entender a administração pública, os mecanismos dessa administração, que é uma pesquisa muito difícil, as fontes são muito complexas, todos nós que mexemos, né, com história da Ásia, com ciência política da Ásia, com a Ásia em geral, sendo ocidentais, a gente tem uma grande dificuldade a começar do nosso próprio eurocentrismo, né, do nosso próprio orientalismo da academia, né, que muitas vezes se furta a acreditar que depois dos Montes Urais existe civilização e cultura. Né? Então eu queria dar a oportunidade para os meninos primeiro, né, fingir que minha mãe me educou e que eu sou um bom host, deixar vocês falar em vez de só eu falar, né, para vocês se apresentarem, falarem um pouco de vocês, falar um pouco dessa caminhada suas, né, para poder estudar a China, como que isso aconteceu na vida de vocês e como que agora vocês vão pegar todo esse know-how que vocês adquiriram ao longo desses últimos anos todos, né, e ofertar a todos na forma do curso Rota da China, Perspectiva Contemporânea. Posso começar, então. Primeiro agradecer o João, sempre além de um estudioso, um cara muito gentil. É um prazer enorme estar aqui nesse canal compartilhando essa experiência. Eu posso dizer que eu sou da primeira geração de pesquisadores de China no Brasil. Comecei a fazer meu mestrado lá por volta de 2005. Ainda não haviam especialistas na universidade, os orientadores não eram especialistas em China. E aí, naquela época, a internet estava começando, então o acesso às fontes era muito difícil, não tinha acesso às revistas internacionais, digitais, etc, etc, etc. Então eu comecei, já estou aí há quase 20 anos nessa trajetória, né? E lá, numa determinada altura, a própria Isis me disse, Diego, eu acho que, né, obviamente é muito importante a pesquisa acadêmica em si, mas é importante a gente se comunicar mais, né? Fazer difusão científica, falar para um público cada vez maior. Aí eu mesmo entrei no Twitter, estimulado por ela, e depois eu puxei a orelha dela para que ela também viesse fazer difusão científica. E nessa trajetória aí dos últimos anos também de pesquisa e difusão científica, muitas pessoas vieram atrás da gente dizendo, reconhecendo primeiro o trabalho de difusão científica, desse contato com pessoas interessadas de uma maneira mais geral, que não fosse exclusivamente da área de relações internacionais ou sinólogos, e ao mesmo tempo demandando, né, por cursos, por formação, por aprofundamento. Bom, aí a Isis pode falar um pouquinho mais do Fios de China e da trajetória dela e de como chegamos aí nessa iniciativa. Legal. Muito obrigada, João, pelas palavras, foram muito gentis. E, bom, a minha trajetória foi que em 2020 a China erradicou a pobreza extrema. E sim, erradicou até agora, a gente já está em 2024, já é fato consumado, reconhecido pelo Banco Mundial, pela Organização Internacional do Trabalho, enfim, por inúmeras, no mundo inteiro isso é reconhecido. E naquele momento, aquilo me tocou muito, eu veio de uma origem muito humilde, e me assustou que ninguém estivesse falando disso. Eu falei, mas espera aí, como assim tem um outro país periférico, tal qual o nosso, e nesse caso, na China, oriundo de uma revolução, fez algo tão gigante, passou do único da história, passar do IDH baixo para o alto, erradicou então a pobreza extrema, e isso não é falado, isso me encucou. E aí, na época, eu conversei com o Diego, a gente apenas conversava, e aí eu comecei a fazer um projeto, nem sequer vi um edital do mestrado, mas eu comecei, eu trabalhava, né, numa loja como vendedora, e imagina, acordava às 5 da manhã, apaixonada pelo tema,
para fazer esse edital, para fazer esse projeto que depois concorreu ao edital aqui na URGS de mestrado. E aí, no desenvolver dessa pesquisa, eu vi que a gente tinha muito conhecimento e justificado de economia e de relações internacionais e quase nada sobre instituições. E que se você não entende a instituição, como ela se dá na China, a governança, realmente você fica perdido, porque você tenta colocar uma régua ocidental para uma realidade oriental, e não dava certo. Né? No meio disso, além das instituições, eu me deparei, então, com o uso de tecnologias e políticas públicas, que é o que eu estudo agora no doutorado, Big Data aplicado, então, para a agenda do Partido Comunista, para a consecução de objetivos políticos, e deu-se nisso. E nesse interim, igual o Diego contou, eu falei para ele, mas qual que é o sentido, né? Imagina, eu falei, legal, você faz boas pesquisas, mas as pessoas não têm acesso. Se a gente não faz esse trabalho, que é esse mesmo que o João faz, você faz, João, que é fantástico, Obrigado. de tentar democratizar esse conhecimento, porque tinha muita, aliás, ainda tem muita fake news, desde todo mundo aqui, se você está assistindo, ó, você também já caiu numa fake news, eu já caí da fake news que chinês come cachorro, que o trabalho é escravo, que agora virou, e tem o que não era fake news e virou fake news, como o Cell Cisa, que é outra história que o Diego pode comentar. Então, vendo isso e vendo quanta gente que às vezes caía nas fake news, às vezes por cretinismo, às vezes sim, mas muitas vezes era por falta de informação. E porque esse país muda tão rápido que as pessoas se perdiam. Então, a gente teve essa ideia desse curso que a gente já vem aqui, olha, trabalhando há um tempo. Ah, mas o que é fundamental? O que acontece nesse primeiro momento? A ideia de pegar esses fios, muitas vezes a pessoa chegava e falava, ah, legal, mas acabou o fio, né? Tem Eu fontes. leria mais. Ou tem fontes. Então, a gente vai apresentar esse curso em 4 momentos. Cada momento tem os fios alongados, com fonte, com espaço de bate-papo. Foi pensado assim mesmo, com muito carinho, né, Diego? Tô colocando aqui, né, pro pessoal que tá vendo no YouTube agora, a página do curso, né, com todos os detalhes, né, que conta quem são vocês, né, que conta como que vão ser essas aulas, como que a gente vai fazer, né, e mais pro fim da live, né, vou deixar o spoiler mais pro final, para deixar o povo animado, pro povo ficar na live. A gente vai colocar aqui também, né, alguns desses fios como exemplo, assim, para vocês verem, né, o tipo de material que vocês vão ter, né, disponível para todo mundo que for fazer o curso, né. E aí, gente, tem um pequeno detalhe, né, que vocês estão literalmente na China agora, não é verdade? Ou vocês já voltaram? Não, não. Não. A gente teve o ano Vocês passado, estavam lá no ano passado, então foi a última vez que eu vi, tava lá, isso, desculpa. meados do ano passado, a gente teve, passamos uma temporada ali, chegamos a ficar quase um mês, em seminários de ciência e tecnologia e também em incursões importantes em incubadoras, universidades, fábricas. Foi uma visita bastante extensa, né? Várias cidades passando. No meu caso, foi a quinta visita, da Isis, a primeira, e eu acho que essa questão, assim, digamos, de perceber à luz da teoria as mudanças concretas da realidade, também são elucidativas, João. E no meu caso, como a primeira vez que eu fui foi 2009, nós temos um universo temporal aí, que é um universo expressivo enfim, de 15 anos, né? E me chamou muita atenção da primeira vez que eu fui à última, as mudanças que a Is mencionou em relação, por exemplo, à poluição do ar, em relação à qualidade de vida nas cidades, à mobilidade urbana, à arborização das cidades, a melhoria do trânsito, uma série de questões que avançaram muito rapidamente. E aqui eu queria puxar um ponto que é um desafio para entender a China, que é um ponto que a Isis tocou, que é o dinamismo dessa realidade. Ou seja, aquilo que era verdade há 20 anos atrás não é mais hoje. Aquilo que era verdade há 10 anos atrás não é mais hoje. Por exemplo, há 20 anos atrás, de fato, a China basicamente exportava bugigangas para nós. Né? Mas já não é mais realidade. A pauta de exportação, a agregação de valor,
a qualidade dos produtos associada a marcas como BYD, Xiaomi, Lenovo e outras marcas chinesas mudou o panorama. Isso vale para a questão da qualidade do ar, vale para a arborização, vale para a mudança da matriz energética chinesa, e nesse sentido, a visita ela é um elemento, digamos assim, que moldura um conjunto de conhecimentos históricos e teóricos que a gente vem trabalhando ao longo desse período. Eu vou aproveitar da minha experiência pessoal aqui também para falar que o Diego não tá mentindo sozinho, tá, gente? Eu tive lá há muito mais tempo que vocês, eu tive em 2019, né? Mas assim, já era notável em Pequim, por exemplo, como os índices de poluição do ar eram muito mais baixos do que eles eram, né? Incomparavelmente mais baixos do que foi daqui de 80, 90 e muito mais baixo do que eram no início dos anos 2000, né? A arborização da cidade é uma das coisas que mais me impressionou, né? Porque, para além da arborização, a questão da segurança pública também, né? Eu saí caminhando, eu gosto de, quando eu chego numa cidade, de pegar o metrô e ir para as últimas estações para conhecer a cidade de verdade, sabe? Eu acho que quando você pega o metrô e vai para o finalzão do metrô, você vai ver aquilo que normalmente não querem tanto que seja visto assim, né? E eu, obviamente, fiquei numa área mais central de Pequim, eu fui numa missão oficial pelo Itamaraty, né? E aí eu peguei o metrô e fui indo de círculo em círculo, pingando nas estações que era mais longe, que era diametralmente oposta de onde eu chegava em cada círculo, né? E eu saía caminhando, e assim, cara, eu devo ter descido numas 20 estações diferentes, né? Na área que eu tava, que era uma área mais central, eu parei de contar jardineiros em 75, tá? Eu saí caminhando na área central e eu falei assim, deixa eu ver quantos policiais eu acho na rua. E eu achei 2 policiais para 75 jardineiros. E eu fiquei assim, caralho mesmo. Que insanidade que é isso. E é lindo assim mesmo, sabe? Assim, não é simplesmente assim, tem um canteirinho jogado no canto. Não, os caras. Parece Edward Mãos de Tesoura, sabe? Assim, é tudo com topiaria. É muito bonito, muito bem cuidado. E mesmo nas zonas mais simples, mesmo nos bairros mais simples, é tudo muito bem cuidado, com algo que ultrapassa muito o nosso conceito de pura dignidade, saca? Assim, não é simplesmente que o lugar é muito digno, que a vida das pessoas é muito digna. O lugar é muito bonito, né? E eu encontrei em toda essa Pequim que eu passei 22 dias rodando sem parar, 2 moradores de rua só, e um deles eu consegui conversar com os locais, eles me falaram, não, ele gosta de morar aqui, a gente já tentou de todas as formas, ele curte, e ele é o doido do bairro, né? Cada bairro tem o seu doidinho, isso é uma verdade universal, né? Então, assim, é muito, muito, muito impressionante essa organização social, né? Você vê, assim, as bicicletas na rua sem cadeado, você vê carro aberto na rua, isso é algo que você vê de forma contumaz, você vê as pessoas caminhando nas ruas tranquilamente às 3, 4 horas da manhã, sem o menor problema, sem o menor constrangimento, né? Quando a gente foi em 2019, né, ainda era mais difícil, né, pra gente a questão de celulares e tal, e você viu os caras com os Poco de última geração, os Xiaomi de última geração, andando como se não fosse nada e tal, e a gente pensa, porra, se eu tivesse um celular bala desse no Brasil, eu não estaria no centro da cidade, caminhando, olhando pra baixo, com o jornal na mão e falando dessa forma, porque em breve eu não teria mais um Poco tão bonito como aquele, né? Então isso é algo que a gente vê com muita facilidade. E uma curiosidade pessoal minha, que sempre que a gente pede, né, a gente principalmente, né, que vai falar, né, numa perspectiva do sul global, numa perspectiva anticolonial, né, a gente tem uma necessidade de mostrar dados, de mostrar fatos que simplesmente o liberal nunca conheceu na vida, né? Então a gente está acostumado a ter que perscrutar essas fontes com muito esmero, com muito cuidado, né? E muitas vezes, quando a gente vai atrás dos dados de localidades, né, na China, a gente tem uma pequena dificuldade, que é que os livros brancos locais normalmente saem em mandarim, enquanto os regionais e os nacionais acabam saindo com tradução a posteriori, né? E aí essa era uma dúvida que eu tinha,
né? Como que vocês fizeram em relação a esse tipo de fonte, né? Vocês estudam o mandarim há bastante tempo e vão direto para o mandarim. Vocês dependem desses livros que são regionais e que são federais, que esse a gente consegue já com mais facilidade. E assim, gente, eles são impressionantes, tá? Estados Unidos, França, Bélgica, eles não produzem livros com dados aferíveis mensuráveis, né? De administração pública, de ciência política, para que os pesquisadores possam ver e possam aferir aquilo, remotamente similares ao que a China faz, né? E quem acompanha os congressos do Partido Chinês não consegue se sentir surpreso com nada, porque tudo aquilo que está sendo alcançado foi avisado há 2 ou 3 ou 4 congressos atrás, né? Eles avisam o cronograma deles, avisam que ano que vai acontecer, como que vai acontecer, por que vai acontecer, e quando acontece, rola o momento Pikachu surpreso do Ocidente, mas meu Deus, como eles fizeram isso? E aí todo mundo que estuda fala, porra, mas eles falaram isso em 78, né? Então, assim, mas queria que vocês contassem um pouco também dessa pesquisa mais de fontes, mais documental, né, que baseia isso, que para quem vai fazer o curso e tem o interesse de estudar isso a posteriori, eu acho que esse é um tesouro científico que nós, como né, professores, a gente tem que dividir. Exatamente. João, esse é o ponto que tu colocou, talvez ele envolve várias questões que são desafiadoras para quem pesquisa a China. Então, o primeiro é o etnocentrismo, né? A pessoa ela olha para aquela realidade baseada numa régua e um conjunto de valores do Ocidente, e isso já é um impeditivo de enxergar o desenvolvimento e a dinâmica e a história daquela civilização. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, e que está relacionado a esse primeiro, é que o etnocentrismo leva a uma questão que volta e meia a gente é questionado, a autenticidade dos dados, né? Primeiro, enfim, boa parte dos dados que a gente lida, inclusive, são dados de organizações internacionais, etc. Mas o que a gente percebe, e que esse é um ponto fundamental que você levantou, sobretudo os dados macros, que é aqueles que mais interessam a mim, a Isis, do ponto de vista da política e da economia política da China, são dados que a maior parte deles estão disponíveis, de fato, né, em relatórios, em documentos, quase sempre em língua inglesa, e que, como você colocou bem, dado o grau de planejamento da China, esses dados não só são muito sólidos, como eles são pré-condição para alcançar determinados objetivos que vêm sendo anunciados e que para nós, eu digo para nós, para o Ocidente, é colocado uma grande surpresa, quando na verdade ele vem sendo construído. Por exemplo, quando você menciona a questão aí do embelezamento, a China vem falando de civilização ecológica há mais de 15 anos. A China vem falando numa China bela, né, há algumas décadas. E do ponto de vista da construção dessas agendas políticas que vêm sendo enunciadas nos planos quinquenais, há um conjunto de dados absolutamente essenciais para qualquer tipo de planejamento. Então, ludibriar dados não só não faria tanto sentido, assim, do ponto de vista, primeiro porque é uma primeira impressão de quem vê a China sobre pode ser uma imagem de YouTube, ou uma visita, ou qualquer tipo de planejamento, requer um grau, né, digamos assim, de fineza empírica em termos de dados, para poder operacionalizar os planos do Partido Comunista. E são essas, para passar a palavra aqui também para a Isis, e são esses dados, são esses relatórios, são esses documentos oficiais, além dos dados internacionais, que a gente tem manuseado nas nossas pesquisas, e é uma tecla que a gente bate muito, né? Quer dizer, nós não estamos aqui para fazer proselitismo de A ou de B, a gente está disposto a trazer as melhores evidências para entender uma realidade profundamente dinâmica e que vem impactando de forma insofismável a realidade internacional. E o meu comentário é que o Gil estava perguntando sobre as experiências pessoais, né? E no meu caso, na erradicação da pobreza extrema, e no correr da minha pesquisa, essa de mestrado e agora do doutorado, eu sempre utilizo uma fonte do governo combinada com fontes internacionais. Precisava? Não, porque você não pega a fonte do governo da Inglaterra e diz, o governo mentiu, esse número está errado. Você não faz isso. Mas a gente se dá esse trabalho de todas as vezes trazer a fonte e a legitimação como se precisasse, porque realmente, justamente por um etnocentrismo, há uma desconfiança gigante.
E, no meu caso, quando eu comecei a estudar a erradicação da pobreza extrema na China, era exatamente no momento que estava acontecendo. Então, além dos documentos oficiais, eu queria saber mais, eu queria saber porque a erradicação da pobreza extrema aconteceu através de políticas direcionadas, que eram a liberdade das províncias de adaptar políticas públicas, né, na China. Então, geralmente aqui no Brasil a política é top-down, é de cima para baixo, e lá foi um movimento nessa reta final contrário, de baixo para cima. Eu queria saber a liberdade dessas dentro, né? Tem assim, sempre uma ideia autoritária da China. Qual é a liberdade que eles tinham de recriar? E para isso, eu entrevistei, com o auxílio da embaixada, o Zhang Qi, que foi o diretor do Instituto de Erradicação da Pobreza da China, e tive esse espaço. Então, assim, as universidades na China, esse instituto ficava alocado na Universidade de Beijing, hoje virou Centro Internacional de Erradicação da Pobreza na China, mas há também um movimento muito grande das universidades estarem abertas a entrevistas, a produzindo esse conhecimento. A troca entre a China e o Brasil hoje é muito mais fluida do que era no passado. Então, assim, tem bastante fonte sobre China. O que eu me senti, que eu imagino que seja dificuldade e que é inspiração para fazer esse curso, às vezes é como se guiar, o que ler, como ler. No caso ainda lembrei, porque você falou que nada é novidade, né? E o João também, a erradicação da pobreza extrema está anunciada desde 1980, que seria 2020, e com Covid, com tudo foi. Então, realmente, não traz isso uma novidade. Mas o que a gente vê é uma dificuldade de estudar a China. Dentro da própria academia também tem muita gente eurocêntrica, muita gente liberal, então, assim, com que fontes? Ó, Por isso a eu ideia vou de ser trazer. obrigado a te corrigir. A primeira anúncio é de 2021. Eles adiantaram 6 ou 8 meses no meio da Covid, tá? É pior. Né? Assim, é só porque assim, eu adoro que eles fazem isso. Eles fazem um ano e eles colocam um ano, eles colocam no Congresso, colocam 4, 5, 6 congressos antes. E normalmente quando eles erram para baixo, né? É o anúncio oficial. Então, assim, eu acho esse detalhe, assim, específico maravilhoso. Você desculpa eu te falar isso, mas é só porque, assim, as pessoas que estão vendo, às vezes não acreditam, gente. E você tava falando dos dados, você tem que pôr dado. Durante a própria pandemia, muitas vezes os dados de Covid da China eram questionados o tempo todo. Aí as pessoas, você tinha que virar e falar assim, gente, os dados são da Organização Comunista OMS. Exatamente. Sim. Né? Você tem dado, às vezes você apresenta um dado comercial, o cara fala assim, mas isso aí quem falou foi o governo. Não, é da OMC, é da OCDE, é de um relatório do Departamento de Estado dos Estados Unidos, né? E aí a pessoa fala assim, então deixa eu ir ali e não fala mais nada, né? Então você desculpa te interromper, mas é só porque assim, é uma coisa fenomenal, que é muito raro, mas acontece todo dia, sabe? Exato. E sabe uma questão que eu acho também importante, João, dentro desse universo da pesquisa da China, né, é que em função da distância civilizacional, embora a gente fale diariamente sobre a China, as pessoas realmente não conhecem a geografia da China, o território da China, ou pelo menos perdem a fineza das dimensões demográficas. Aqui eu quero falar um pouquinho mesmo como geógrafo, né? Quer dizer, a China, quando a gente diz, como a ISIS, que pesquisou aqui, erradicou 850 milhões de pessoas nos últimos, da pobreza extrema, nas últimas 4 décadas, a gente está falando de mais de 4 vezes a população do Brasil, né? Quando a gente fala que o processo de urbanização na China chegou a 450 milhões de pessoas urbanizadas nas últimas 3 décadas, aproximadamente, né? Estamos falando mais de 2 vezes a população brasileira colocada em cidades. E detalhe, né, não como nas maiores cidades da América Latina, da África e da Ásia, cujo grau de favelização é de 20, 30, 40, 50% das regiões metropolitanas. Como o João falou, a gente também fez essa experiência, você pega metrô de um lado para o outro, anda de ônibus para aqui, para lá, você vai achar, às vezes, um edifício mais simples, meio com um cortiço, vai achar um loteamento mais simples, mas você não vai achar aquelas favelas que a gente está acostumado a ver nas grandes metrópoles brasileiras, ou em Bogotá, ou em Nova Delhi, ou em Joanesburgo, ou assim por diante. Isso é um fenômeno, né, do planejamento e do desenvolvimento
que tem a ver com qualidade de vida, que tem a ver com segurança, que tem a ver com iluminação, que tem a ver com saneamento, que tem a ver com expectativa de vida, e que é absolutamente importante de ser compreendido e que está anos-luz daquela visão justamente do chinês lá dos anos 90, que trabalhava numa fábrica, muitas vezes dormia na fábrica e tal. Então, o dinamismo da realidade chinesa, ela impõe a necessidade de compreender esse país que tem 56 etnias. Esses dias eu estava, só a título de ilustração, mostrando a complexidade ambiental da China. Né? No Xinjiang, no último verão, anunciou um recorde lá de temperatura de 56 graus no verão. Né? E no inverno, se eu não me engano, foi 54 ou 55 negativo. Nós estamos falando de 110 graus de amplitude térmica. Essa realidade, inclusive, né, que vai demandar, né, um nível tal de planejamento, de calefação, de limpeza das vias, né, enfim, desafios à segurança alimentar, à produção agropecuária, né? Quer dizer, não é um detalhe qualquer de políticas de integração territorial, né? de armazenamento de alimentos, de grãos, enfim, uma complexidade muito grande. E o que a gente pretende justamente é descer, quer dizer, a China não é a Áustria, não é a Noruega, países de 5, 10 ou 15 milhões de habitantes. Né? Quer dizer, levar 1,4 bilhão. Levar a banda larga para esse conjunto de população, garantir a segurança alimentar desse conjunto da população, garantir calefação para uma boa parte da população que enfrenta situações climáticas extremas. É um dos países mais afetados pelos extremos climáticos. Quer dizer, essa complexização do entendimento de China, que eu acho que é um dos objetivos do nosso curso para sair, digamos assim, do senso comum e da superfície. Eu acho que... Não, e num país também que tem uma distribuição, né, muito desigual da sua população. Você traça uma linha ali, você traça uma diagonal ali no meiozinho, você vai jogar 6% da população para a direita e 94% da população da China para a esquerda. Então, assim, você tem toda essa questão, você tem a questão das próprias minorias étnicas, que foi muito bom você ter lembrado, né? Lembrando que essas minorias étnicas têm autonomia nos locais onde elas não são minoria em relação, né, à grande maioria étnica que é Han. Né, e que são vários locais, que nessas províncias, nesses territórios que têm essa autonomia, o desenvolvimento é feito com essa base, que foi depois da Revolução que boa parte dessas minorias étnicas pôde voltar a ter a sua língua escrita, pôde voltar a ter a sua educação na sua língua. O próprio Xinjiang, que você falou, né, que o Ocidente adora falar da perseguição, né, são 20 mil mesquitas em Xinjiang, com o governo servindo comida halal para a população e o governo fretando centenas de voos para as grandes peregrinações do povo que é muçulmano. Né? Então, assim, é estranho, né, esse lugar onde as pessoas são perseguidas e você tem 20 mil mesquitas, um lugar onde as pessoas são perseguidas e todas as instituições públicas servem comida halal, um lugar que as pessoas são perseguidas e todo o grupo do corpo diplomático residente de países muçulmanos fez uma visita técnica para ver essa perseguição e voltaram impressionados porque eles não oferecem para suas próprias populações o que o Estado chinês oferece para a população de maioria étnica muçulmana dentro da própria China. Né? Então, assim, eu fico muito feliz, né, de vocês estarem fazendo esse curso, né, já lança aqui o desafio, né, como estudar China, um próximo curso que vocês podem fazer, que eu acho que é algo que é muito necessário ainda para a nossa academia, né, grandes universidades do Brasil hoje, eu posso falar com muita propriedade dos departamentos de História, né, a esmagadora maioria das universidades que tem CAPES de 5 para cima não tem professor residente de História da Ásia. Tá, em 2024 no Brasil. Então você passa por uma graduação inteira sem ter História da Ásia. Eu que me graduei no início dos anos 2000, eu passei por uma graduação inteira sem ter História da Ásia e História da África. Né? A nossa história que era ensinada em nível, né, de 3º grau, eu sou graduado pela UFMG, CAP 7, né? Eu fui graduado sem ter História da África, sem ter História da Ásia. A própria Rota da Seda, né, João? Sim. Que foi uma rota milenar e que eu costumo dizer que é o primeiro grande eixo civilizatório e de globalização da história da humanidade, é uma nota de rodapé dos livros didáticos, dos cursos de relações internacionais e por aí vai, né?
Não, e isso, assim, isso que acontece em história se repete em RI, se repete em geografia, se repete em ciências políticas, se repete em administração pública, né? Então Se a gente. repete políticas públicas, Uhum. porque é o completo desconhecimento, todo o referencial teórico de políticas públicas, ele é anglo-saxão e de países que têm pouca similaridade e não, a gente, como sabe, a gente vê um país, então, que está conseguindo trazer indicadores impressionantes e que não é estudado. Né? Então, Eu assim, acho não, Simplesmente isso que e eu isso em acho toda a chocante. Ásia, né, gente? Se a gente for É quase pensar. uma prepotência, né? Não, se a gente Nossa. fosse pensar, nós estamos muito mais próximo de Kerala do que nós estamos da Áustria ou da Holanda ou dos Países Baixos. Quantos estudos tem no Brasil sobre as políticas públicas que foram implementadas durante os 30 anos, 40 anos de governo do Partido Comunista da Índia em Kerala e que tornou Kerala o estado que tem a maior educação, que tem o melhor renda para o trabalhador, que tem maior expectativa de vida, que tem o maior acesso à cultura? A gente não tem. Simplesmente não tem, né? E quando a gente pensa na China, é muito análogo. Por mais que os estudos de China estejam mais desenvolvidos que os estudos de Índia no Brasil, ainda assim eles ficam milênios atrás. A gente vai pegar, é só você entrar em qualquer portal CAPES, você consegue achar diversos estudos de administração pública pensando em coisas que estão acontecendo na França, em coisas que estão acontecendo na Finlândia, em coisas que estão acontecendo na Noruega. Você tem muito mais dificuldade de achar aquilo que está acontecendo na China. Voltando um pouco pro curso em si, que essa é uma dúvida que já apareceu no nosso chat hoje, né? Inclusive, a Gabriela falou: olha, meu professor da pós aí, tá? Aí, Então, ó. aí, Diego, aluna sua tá aqui com a gente, grande camarada Gabriela. Gabriela Gabriela já é uma pode artista, uma indicar, ou capista não. maravilhosa, né? Não, ela indica o curso e eu indico ela, tá? O dia que vocês precisarem de publicar um livro e precisar de uma capista, de uma editora, de uma pessoa para fazer toda a arte, toda a parte técnica do livro, a Gabriela é espetacular. Então eu faço a indicação cruzada aqui, né? E muita gente perguntou, né? Que hora vão ser as aulas, né? Como que vai ser esse acesso ao curso? Eu só vejo na hora ou eu vou ter um acesso a posteriori? Os materiais que vão estar sendo veiculados durante as aulas, eu vou ter acesso? Então, assim, estão chegando mais perguntas técnicas do curso, a gente já está avançando na conversa. Eu gostaria da gente voltar um pouco para falar um pouco da estrutura do curso, que horário que vão ser essas aulas. Se eu, porventura, fizer a inscrição e não tiver como ver a aula de forma síncrona, eu vou ter um acesso assíncrono depois, né? O material que vai estar sendo veiculado, eu vou ter acesso depois a isso? Como que funciona essa parte mais técnica? Quais são os tópicos? Eu gostaria que a gente fosse falar um pouco mais disso, porque, assim, o conhecimento é notório, né? Então agora o pessoal já está interessado em saber especificamente neste momento, né, o que vai ser veiculado durante o curso. Acho que eu posso falar da estrutura, qualquer coisa, se eu esquecer algo importante, Diego me completa. Então, serão 4 encontros. Esses encontros serão ao vivo, serão às terças, às 19 horas, mas eles ficarão gravados, porque a pessoa que comprar o curso, ela vai ter acesso a essa plataforma por 1 ano. Então, vamos lá aos tópicos. O primeiro é a reforma e abertura. Quer fazer com algum complemento sobre isso? A gente começa com essa parte da reforma e abertura, embora a gente vai destacar o papel da revolução na reconstrução chinesa, né? Mas quais foram as estratégias de desenvolvimento da China pós-reforma e abertura e por que isso não foi o que era a narrativa dominante nos anos 80 e 90, uma liberalização ou a adesão a uma agenda Por que neoliberal? a China não é comunista, não é capitalista? Por que a China Ninguém manteve, aguenta né? mais. Porque a China manteve uma Mas é uma estratégia de dúvida desenvolvimento justa. nacional, né? E levou a reforçar aquela agenda de 49 e não a romper Não é uma ou a ruptura. transformar, né? O segundo eixo fundamental é quais são os desdobramentos, digamos assim, sociais e econômicos dessas transformações.
em termos de urbanização, em termos de mobilidade social, em termos de indicadores de desenvolvimento humano. Sim. Depois a gente vai falar também sobre governança e instituições. A gente vê que tem muita gente que acha que só tem um partido da China, não entende. Que as decisões são Porque não tem monocráticas. mesmo muitas informações, não entende como funcionam as eleições, quais são os órgãos, né, consultivos da China. Quais como são se os dá o- poderes de cada um, né? Quais Muitas são vezes a os pessoa poderes, acha que o Xi Jinping manda prender, manda matar, faz tudo, não exato. sabe que o Se ele presidente toma um café americano de manhã, um chá e é. resolve a história da China inteira, que tem o tamanho de um A continente. E aí questão tem o dia, né, administrativa, que a né, pessoa descobre que a capacidade administrativa e política, né, dos representantes chineses é infinitamente menor, por exemplo, do que o mandatário americano, né? Exatamente. Elas descobrem que essa o questão Xi não manda em política externa, descobre que a China tem um presidente, essas loucuras, né? E essas questões aí também que você levantou, além das questões das instituições, da relação entre Partido Comunista e Estado, o alto grau de descentralização político-institucional que a China possui, que as pessoas não conhecem, né? Da dimensão consultiva da política chinesa, que é muito forte, que garante eficácia e legitimidade à tomada de decisão. Inclusive, a gente fez um artigo, eu e a Isis publicamos recentemente sobre isso, e também essas questões administrativas, né, que você mencionou, sobre as províncias, né, as repúblicas autônomas, os níveis de cidades, aldeias. Níveis de né? planejamento, Exatamente. qual o papel dos planos quinquenais. E, por fim, a gente vai abordar, então, as políticas públicas. Como são feitas políticas públicas na China, quais são as que estão acontecendo nesse momento, como o Big Data ele é utilizado nas políticas de combate à pobreza, as tecnologias em geral para a governança, como que a China está fazendo suas bases de dados. Então, basicamente, a ideia é que é um curso que você saia com uma noção muito ampla da China, né? E são Quer completar? Além de dar essa visão de conjunta dos últimos 40 anos, em termos econômicos e institucionais, a ideia é, então, passar esses fios estendidos com fontes, né, para a pessoa poder baixar, salvar, ler e estudar conforme ao longo desse um ano todo. De repente, até às vezes, a ideia é liberar o fio antes da aula, que se conecte com ele, para que a pessoa, se quiser, já possa se vir com as dúvidas e tudo mais. E eu acho que o mais importante, né, que, claro, como a gente não vai em 4 aulas poder esgotar uma realidade tão complexa e dinâmica, é fornecer subsídio para que a pessoa consiga continuar estudando, ou seja, referência bibliográfica, sites, materiais de apoio, materiais empíricos que permitam subsidiar, né, como você falou, a questão dos dados, dos relatórios, dos documentos, enfim, que enriqueça o entendimento, né? Seja para quem, enfim, trabalha com China, para quem estuda China, para quem está fazendo um projeto de pesquisa sobre China, e aí o chat e o nosso espaço de comunicação, né? O aluno que compra, então, o curso, ele vai ter acesso a 1 ano nessa plataforma. Então, aquelas aulas vão ficar gravadas por 1 ano. Dentro dessa plataforma vão ser disponibilizados, então, esses fios alongados. Eu imagino que essa questão de 30, mas corre risco, né, do Diego se empolgar, porque sempre vai ser assim. E a ideia também é ter um espaço ali de conversa, e que para o aluno poder trocar com próprios outros alunos e com a gente. Então, eu acho o espaço, porque o Diego estava querendo fomentar um espaço de atividade, que esse pessoal que está aqui assistindo, o pessoal que se interessa por China, geralmente é muito legal, e tem dúvidas, e tem muito também estudantes que estão fazendo TCC, mestrado, doutorado, querem conversar, olha, mas ao longo daqui surgiu uma outra dúvida, nem é sobre a aula, mas vai ter esse espaço por 1 ano, que a ideia é ir alimentando e trocando. Então, e está incluso o certificado, está incluso aí, deixa eu ver, o material também de preparação das aulas, o PDF, todas as referências utilizadas, os textos vão ser disponibilizados. É um projeto bem completinho. A ideia é que o aluno tenha aí tudo que ele precisa, todas as ferramentas. Então, gente, assim, quero só avisar para vocês uma coisa que é importante também falar, né, que essa primeira turma, até para que os professores consigam dar conta das demandas que vão aparecer, ela é uma turma limitada,
né? Então vão ser 60 vagas nessa primeira turma, né? Que eu imagino que serão a primeira de muitas, mas assim, quem tiver o interesse, você que já está vendo na live enquanto ela ocorreu, aproveita e corre, porque quando o vídeo sair no sábado, né, a gente já vai ter consideravelmente menos vagas disponíveis do que a gente tinha no momento em que a gente estava gravando isso aqui ao vivo, né? Só a título de curiosidade para vocês, um mês. Eu não estou falando de um curso, eu estou falando de um mês. Um mês de uma escola de mandarim em Belo Horizonte é entre 350 e 450 reais. Tá? Então, pelo preço de um mês de você aprender a falar Ni Hao e Bao Hao, você vai estar levando um ano inteiro com a disponibilidade dos professores, com todo esse material que eles acumularam ao longo de uma vida inteira de estudos, né, com a possibilidade de estar em contato, com a possibilidade de, uma vez que você está encaminhado com o seu projeto, virar para o Diego, virar para a Isis, chorar e falar assim, meu TCC tá bom, meu projeto de mestrado tá bom, né, que nós que somos professores, a gente tá muito, né, a gente tá acostumado, né, a boa parte do nosso trabalho é essa, né, você vai ter o material, você vai ter acesso às fontes, você vai ter acesso à metodologia desse trabalho, de como ele foi desenvolvido, de como que você vai poder, né, procurar as suas próprias dúvidas, as suas próprias necessidades. Então, assim, gente, eu queria dar esse espaço aqui para vocês e fico muito feliz, muito honrado de estar aqui com vocês hoje, porque é um curso que eu acredito muito nele, né? Eu não trago ninguém aqui para o canal que eu não fale, que eu não vote 100%, que eu não pularia na frente de uma bala pelas pessoas, tá? Então, assim, eu não tenho como recomendar mais. Eu acho que é um investimento que vale muito, muito, muito a pena. Eu tô deixando o link fixado aqui para todo mundo que tá no chat, tá? Quando sair o vídeo também, os links vão estar na descrição do vídeo. Eu implementei um comando também no Nightbot, que como a gente fez isso durante a live, ele vai atualizar só para o próximo. Então, durante, vocês que estão vendo isso, já gravado, já editado no sábado, vocês vão poder entrar com o comando exclamação curso China, que aí vocês vão ter o link direto para lá também, né? E eu não tenho como recomendar mais esse curso, tá? Vou aproveitar que nós estamos aqui no momento dos spoilers e vou só mostrar para vocês um pouquinho daquilo que vocês podem, né, esperar do curso, tá? Vou deixar um único fio aqui para que vocês possam ver, tá? Que é o fio da ameaça chinesa, raiz de um racismo colonial, né? O que é que eles estão falando, né? Obviamente, de quem são os autores, né? Porque esse fio também vai ficar disponível a posteriori, né? Para os seus estudos, para vocês saberem, né? E são fios, gente, extremamente completos. E eles já são completos por si só, e durante o curso vocês vão estar descendo a detalhes, tendo uma aula inteira sobre, conversando sobre eles, com as referências bibliográficas. Esse fio aqui, que é um exemplo de um fio no curso, ele vai ser muito mais longo sobre os tópicos que vão ser abordados no curso. Isso aqui é só para vocês terem uma ideia desse trabalho que eles vêm fazendo e que é também um trabalho gráfico muito bonito, né? Eu e o Diego, Dona Isis não, Dona Isis é nova, Dona Isis não participou tanto disso, mas eu e o Diego, a gente vem de uma geração de livro de capa feia com letra em tamanho 8 que você lia de lupa, com espaçamento simples, né? E a gente sabe que vocês jovens hoje em dia gostam de coisas bonitas e fáceis de ler e que sejam agradáveis aos olhos, tá? Então vocês estão vendo que tem toda essa preocupação aqui, né? Quem entrar agora no link que está fixado vai poder ver o videozinho aqui que explica um pouco sobre o curso, vai poder se matricular, vai entender como que funciona o curso nos seus pormenores e a live também vai ficar disponível a posteriori. Eu tenho uma curiosidade minha, que eu vou aproveitar o ensejo aqui para abusar do Isis, que eu sei que eu vou estar falando muito do seu doutorado aqui, né? Eu acho fascinante o uso de Big Data para estudar a China, porque a China usa de Big Data para ser a China, né? A China implementou primeiro a cadeia de 5G, seu hub multimodal, a China está avançando a passos largos na cadeia de 6G, a China é o único país que compartilha conhecimento com isso, tá? Para quem não sabe, gente, se você for na China hoje, você vai nas universidades, você acha um tanto de boliviano, ao contrário dos nossos bolivianos que estão trancados num quartinho no fundo da Zara, os bolivianos que estão na China, eles estão desenvolvendo o 5G e o 6G junto com a China, né? A Bolívia teve
esse grande talento diplomático de fechar esse acordo antes do que o restante dos países da América do Sul, e esse era um acordo de cooperação que também envolvia cooperação educacional. Então, os matemáticos, os físicos, o pessoal que mexe com o computador, o pessoal de TI da Bolívia, tem muita gente que está na China e eles estão coajudando esses pesquisadores chineses nesse desenvolvimento, né? Vamos lembrar que enquanto o senhor Elon Musk prometeu um metrô de grande velocidade para o estado de Califórnia, né, Dona China construiu 22 mil quilômetros de trilhos enquanto ele se manteve na promessa e entregou um lindo vídeo de 2 taxistas andando num túnel esse que nunca foi construído, tá? Nós estamos falando de um país, gente, onde localidades acima de 500 mil pessoas, todas elas, e 500 mil pessoas é um bairro na China, né, têm acesso a trens de grande velocidade. Nós estamos falando de um país que não é simplesmente as 20 e tantos mil quilômetros de linhas férreas de grande velocidade. Nós estamos falando de um país que tem um hub multimodal de transporte, de portos secos, de uso de rios, enfim, que é o maior hub logístico do planeta e que está exportando esse hub agora para o restante do mundo, né, nas iniciativas da rota, né? Então, assim, eu queria entender como que você está usando, né, os estudos de Big Data para entender como eles usam a própria Big Data, né? Porque, assim, primeiro que é de um dinamismo impressionante, né? A gente 3 anos depois e 3 anos antes, você dá um gap de 6 anos num momento que você estava estudando. 3 anos antes era tudo, parece que era medieval em relação ao que você estudava, e 3 anos depois parece que você mais uma vez teve um rompimento de nível tecnológico, né? Porque as mudanças, elas são muito brutais e muito rápidas, né? Qualquer pessoa que já esteve na China, independente de onde você esteve na China, a China é um grande parque de construção, né? A China é o lugar que, às vezes, dependendo do lugar que você está dirigindo, você vê mais guindaste do que carro, né? Porque, citando aqui meu querido companheiro Elias, né, a China abandonou o planejamento para ir para o projetamento, né? Então, assim, quando eu fui, o aeroporto de Daxing não estava aberto ainda. Eu não sei se vocês pousaram por Daxing para chegar em Pequim ou não, né? Eu tive a oportunidade de ver o campo de obras do aeroporto de Daxing, né? E eles já estão construindo Daxing pensando em o que será Pequim conurbada com Daxing em 2060, né? Então, assim, pra gente que às vezes, para conseguir consertar uma ponte depois de uma enchente, aqui em Minas Gerais nós temos muita, aí no Sul vocês têm mais ainda, né? A gente às vezes gasta 5, 6 anos para voltar uma ponte fodida que o exército podia ter feito em 15 dias. Os caras estão planejando habitação e infraestrutura viária para 2060, né? Então eu queria saber, assim, como que você faz o uso do Big Data, como que isso apareceu para você, como que você foi para essa área, que eu acho que é uma área, assim, muito CRINED mesmo, assim, de pesquisas, que muitas vezes é negligenciada por nós que somos de humanas, né? Muitas vezes a gente vê muito mais gente de TI, ou mesmo o pessoal que é de design, né, estudando Big Data para entender marketing, né, o pessoal de TI estudando Big Data, e nós de humanas às vezes abandonamos muito esses estudos. Eu queria saber, né, como que se dão esses estudos aí por vocês. Então, tal como as instituições e a governança, quando eu fui estudar a erradicação da pobreza extrema, eu não podia falar de liberdade de províncias sem entender instituições e governança. Então, se apresentou como uma lacuna. Não tem, eu preciso ler sobre, assim, não tinha muito, e no Brasil eu preciso ler sobre, eu preciso explorar isso, porque senão eu não consigo explicar o meu objeto. Eu quero explicar meu objeto, eu não consigo fazer isso só através de dados de mobilidade social. Eu preciso entender a estrutura daquele partido. Acontece que quando daí eu comecei a estudar política pública, pô, olha que surpresa para mim, né? Que foi um susto. Você não vai entender a política da pública na China agora em 2024 ou em 2020, 2022, enfim, nesse recorte muito próximo, né? Essa história do tempo presente muito próxima. Se você não adentrar as tecnologias, porque o Big Data agora ele está em todas as fases. O governo utiliza ele como uma ferramenta, porque a tecnologia, ela é meio, ela não é fim, ela depende de como o governo usa. Ela pode ser usada para te espionar e a gente pensa que viaja e aparece o book com uma propaganda,
ou ela pode ser usada de uma outra forma, que eu acho que é isso que a China apresenta para a gente, é uma outra forma, um outro modelo, né, de sociedade, desenvolvimento, a gente que sempre foi bombardeado pelo capitalismo extremo dos Estados Unidos, um outro modelo. Então eles usam esse Big Data como uma ferramenta. E aí qual é a questão? Você tem Big Data para analisar dados de alunos quando eles interagem virtualmente, o Big Data, o desempenho, ele consegue ver e analisar qual é a lacuna e personalizar a educação, já tem província fazendo isso. A gente tem Big Data, que é por exemplo, o que eu estudo é a plataforma que eles têm, uma plataforma do governo que tem todo o pessoal que foi atendido pelas políticas direcionadas de combate à pobreza, e a partir dali, recolhendo esses dados, eles conseguem trazer mais informações de que políticas precisam ser formuladas, consegue acompanhar as pessoas que saíram da extrema pobreza, assim, trazendo um rápido, que a gente já está finalizando aqui, né? Mas trazendo um rápido exemplo, assim. Uma pessoa que saiu da extrema pobreza tende a voltar em até 5 anos. É o período mais difícil. E esse aplicativo, por exemplo, a Isis, às vezes, ela é a pessoa que trabalha em casa, porque mora com a mãe e a mãe é uma idosa. Então, o governo sabe que eu sou a pessoa que está dando essa assistência. Se acontece qualquer coisa comigo, naquele momento, o aplicativo vai saber. Exemplo, a Isis deu entrada num hospital. A Isis perdeu o emprego. E minha mãe começa automaticamente a receber redistribuição de renda. Então, além de tudo, esse aplicativo ele mostra para um burocrata, ele é um apoio. A capacidade estatal chinesa ela aumenta utilizando o Big Data, porque, por exemplo, se eu sou aqui o que a gente chama de burocrata de nível de rua, que pode ser um quadro de partido, enfim. Se eu sou o elo entre o Estado e o beneficiário da política, às vezes eu posso estar desinformado sobre uma política ou passar batido, ou ter um monte de trabalho sobrecarregada e não perceber que aquele beneficiário se encaixa numa política. Isso não acontece mais, porque o governo cruza então os dados e te diz, olha, essa pessoa encaixa nessa política. E o mais legal disso, essas pessoas elas têm a oportunidade de ir centros comunitários e elas mesmas consultarem quais são as políticas que elas encaixam. É economia de recurso fiscal, é ajuda para a burocracia, é a avaliação, pronta resposta, avaliação de política pública, é recolhimento do público-alvo e das necessidades que trouxeram, ou seja, Big Data, agora inteligência artificial, a China, no 14º plano quinquenal, prevê a digitalização da vida em todos os aspectos. Então, o que eu percebi, assim, cara, é algo que a gente não está tendo informação, mas a gente precisa se aproximar. Não dá para negar e falar, não vou. A gente precisa trazer novos modelos. A gente precisa, não que a vida seja uma receita de bolo, que caiba lá, dá aqui, mas a gente precisa conhecer. E como, principalmente, eu acho que fecha a ideia desse curso, e a China sendo nosso maior parceiro econômico, tendo ponta em tecnologia, não dá para passar batido acreditando em fake news. Já não cabe mais para um estudante, não cabe mais para um curioso, para alguém que gosta de ler, acreditar nesse tipo de coisa. Então, é essa paixão assim, de falar sobre um tema e falar cientificamente dele, debater, trazer fonte, que moveu eu e o Diego para a criação dessa turma, que está, então, essa turma inaugural, então, que a gente pensou com tanto carinho. Não foi o chip da vacina. Gente, menino Gurhan apareceu aqui no chat, tá? Então estou recebendo informações aqui de último momento, que ele colocou assim... Legal! Ele falou assim, vale testar o cupom assim de Seu João para ver se ganha algum desconto. Olha só, o Gurhan tá chorando descontos aqui, não sei, a gente não tinha combinado nada, eu estou sendo surpreendido por essa informação aqui, e é sério mesmo, viu, gente? Isso aqui não é combinado, não. O Gurhan tá me surpreendendo aqui, eu nem sei se tem ou se não tem, né? Não sei se o Gurhan tá ajudando aí com a plataforma ou não, e se ele meteu, mas vocês testem. Se aparecer alguma coisa, a culpa é do Gurhan, tá? Então, se aparecer, todo mundo fala, né? O Xixi Gurhan Lao Xi aí, né? Pra gente agradecer ao nosso querido Gurhan,
né? Se tiver garantido mesmo esse cupom, eu mando o Rafa aparecer no insert no começo da live com um gato no colo, gritando: tem cupom, tem cupom. É, Isso depois a gente testem edita aí, o cupom e é o assim coloca. disse o João. De Se o acordo com o Gurran falou, tá Gurran, se o certo. Gurran falou, tá certo, né? O Gurran chegou aqui e falou que tem cupomzinho de desconto, então se você ainda não fez, né, teste o cupom, tá? E olha, tá rolando, o pessoal testou e tá rolando, tem. Então ainda tem um cupom de desconto aí, tá? O investimento que Que já era demais. baixo ficou ainda menor, tá, gente? Então assim, corram, porque são só 60 vagas, tá? São só 60 vagas porque Diego e Isis são apenas 2 seres humanos, tá, gente? Então, assim, eles precisam de dar conta da demanda de todos vocês e eles querem não só simplesmente, né, entupir o curso de gente, soltar qualquer coisa e ir embora. Não, tem toda uma ideia de formação continuada. Isso que a gente faz aqui também faz parte das militâncias que a gente participa, né? Então, a gente acredita muito no que a gente faz, a gente dedica uma vida inteira a isso que a gente faz, né? E a gente sabe que se isso de um lado cerra muitas portas, abre muitas outras, né? Dentro da nossa camaradagem, dentro do nosso companheirismo, tá? Então, assim, de coração, quero mais uma vez agradecer vocês. Quero pedir desculpa pelo nosso começo conturbado, né? Que a gente teve problemas técnicos ali com o Discord, né? O tio é idoso, mas o tio vem aprendendo, né? Tem só 200 anos que eu tô na internet. Um dia talvez eu aprenda a mexer com esse troço direito. Ainda não foi hoje, né? Mas atrasamos pouco e conseguimos chegar aqui até o final da nossa live. Mais uma vez, convidando todo mundo, coloquem o cupom, né? Agora a gente descobriu que tem um cupom, coloquem o cupom assim, disse o João, descubra de quanto é o desconto, porque nem eu mesmo sei, tá? Porque isso aí é uma surpresa do menino Gurran para todos nós, né? E queria passar agora para você, Diego, para você, Isis, né? Para a gente fazer esse fechamento, né? Mais uma vez agradecendo demais, lembrando que o espaço está aberto, todo o curso novo que vocês forem lançar, eu sei que esse é só o primeiro de muitos que virão, tá? Eu já conto com vocês aqui, a casa está aberta, para mim é uma honra receber vocês. E mais do que isso, né? Eu quero falar abertamente da minha admiração, não só por vocês enquanto pessoas, mas por vocês enquanto acadêmicos, né? A gente está sempre recomendando textos de vocês, artigos de vocês, né? São muito bem escritos, muito bem pesquisados. É uma coisa muito importante para o nosso campo como um todo, né? Eu quero contar para vocês que vocês estão na live, vocês não viram, o chat durante a live estava falando que eles usam textos seus nas formações, tá? Então teve gente da UP falando aqui, a gente usa o texto dos professores nas formações que a gente dá sobre China e tal. Então saibam que vocês estão, né, tendo esse trabalho com o espalhamento que a gente quer, né? Para nós que escrevemos, né, pra gente que produz, pra gente que faz divulgação científica, não tem alegria maior do que a gente saber que isso está dando certo, que isso está chegando nas pessoas, que a gente está atraindo pessoas para o campo. Então eu queria dar esse feedback aqui para vocês também, que eu acho que é muito importante, e abrir o espaço aí para as palavras finais e também para vocês falarem, né, onde que vocês seguem, né, os fios no Twitter, qual que é o site, onde que segue vocês pessoalmente, né, aproveitem esse último espaço aí que a gente tem para isso. Eu quero agradecer, dizer que a admiração é recíproca, João. A gente também acompanha e sabe teu papel fundamental na difusão e no debate de ideias. E fazer parte desse grupo, né, desse circuito, para nós é muito importante. Para nos seguir, Fios de China, onde nós dois, né, no Instagram. Pra gente, acaba E aí tem as nossas duas contas pessoais e também no Twitter as nossas duas contas pessoais. Entrando no Fios de China ali no Instagram, as pessoas conhecem, e tem bastante coisa assim, Reels também, que torna videozinhos interessantes sobre a China, tem os nossos fios publicados, os eventos que a gente participa, a gente vai estar atualizando as coisas do curso por ali também. E é isso, eu quero agradecer muito a atenção, o convite, que foi um prazer, e dizer que a gente está disponível com essa ideia mesmo, que é multiplicar e democratizar o conhecimento. Isso. Muito obrigada, gente. Gente, muito obrigado. O curso vai estar disponível até o dia 26/8 ou até fecharem as 60 vagas, né? O que acontecer primeiro,
tá? Então aproveitem, coloquem o desconto e aproveitem que vocês vão ter um ano inteiro, gente, né? E mais do que esse ano inteiro de acesso aos professores, vocês vão ter também de acesso a essa comunidade que vai se formar, né? Porque vão ser 60 pessoas que vão estar estudando as mesmas coisas que vocês, com os mesmos interesses que vocês, Ajuda muito. né? Do mesmo campo. Eu tenho certeza que várias pontes aí vão ser feitas, né? Não só vamos traçar os fios, como vamos construir muitas pontes. Gente, obrigado a todo mundo que nos viu até agora. Obrigado, Diego. Obrigado, Isis. Um beijo Obrigado, João. no coração de vocês. Até a próxima e tchau, tchau! Beijão. O capitalismo falhou, falha e falhará em cada uma das sociedades aonde